Oi pessoal, boa tarde. Hoje nós vamos dar continuidade ao conteúdo que a gente iniciou no segundo bimestre. A gente já viu a forma afirmativa e a forma negativa do presente simples, tá? Simple present. E hoje a gente vai encerrar com a forma interrogativa, como fazer perguntas no presente simples, tá bom? Então vai ser um conteúdo um pouco menor. E aí, uma dica que eu vou dar para vocês é o seguinte: fiquem de vez em quando revisando esse conteúdo, porque a partir da semana que vem nós vamos começar as atividades avaliativas e os testes, tá? Então, hoje eu vou explicar para vocês esse conteúdo. Na verdade, na próxima semana, acredito que eu ainda vou passar uma atividade para vocês praticarem, né? E aí só na outra é que a gente inicia os testes, tá? Que vai ter mais de um. Então vamos lá. A gente viu que na forma afirmativa, quando a gente está falando de ele, ela, não é? Terceira pessoa do singular, só voltando aí um pouquinho, a gente acrescenta, na maioria das vezes, a gente acrescenta a letra S ao verbo, não é? Mas também se o verbo termina com S, SS, SH, CH, X, O e Z, a gente vai acrescentar o E e o S ao verbo. E se o verbo termina com Y e antes do Y vier uma consoante, a gente vai acrescentar o IES ao verbo, né? Tirar o Y e colocar o IES. Lembrando, isso acontece nas terceiras pessoas do singular, quando o sujeito da frase é a terceira pessoa do singular, ele ou ela. Então, isso é a forma afirmativa, não é? Deixa eu só voltar aqui. Na forma negativa, a gente viu que a gente usa dois verbos auxiliares, né? O verbo do e o verbo das, mais o not. Não é isso? O das a gente usa quando o sujeito é ele ou ela, terceira pessoa do singular, e o do a gente usa com o restante dos sujeitos, tá? Eu, você, nós, eles e elas. Sempre com o not acompanhado, né? Foi o que a gente já viu na aula passada, antes do recesso. O auxiliar das é usado para as pessoas he, she e it. Para as demais pessoas usa-se o auxiliar do, tá bom? Lembrando que quando utilizamos o auxiliar, no caso do ou das, o verbo principal não se modifica, continua da mesma forma. Então, vocês lembram que na forma negativa, o verbo principal da frase não recebe acréscimo de nada, né? Aquela questão do S, IES ou do ES, é só na forma afirmativa. Na forma negativa não se usa, o verbo continua da mesma forma, e aí a gente vai usar o do not ou does not. Já na forma interrogativa, a gente vai simplesmente colocar o verbo auxiliar does ou do, né? Vai depender do sujeito, tá certo? Vai depender de quem é o sujeito na frase. Se o sujeito na frase for ele ou ela, terceira pessoa do singular, nós vamos usar o das, o verbo auxiliar das, antes do sujeito para fazer a pergunta. Se for qualquer outra pessoa que não seja ele ou ela, o verbo auxiliar é do. Então, por exemplo, aqui nós temos algumas frases como exemplo. Na primeira, he works at night. Ele trabalha à noite. Essa frase está na forma afirmativa. Estou afirmando que ele trabalha à noite. He works at night. Por exemplo, uma frase dessa, se eu fosse colocar na forma negativa, eu ia escrever assim, ó: He does not work at night. Ele não trabalha à noite. Tá vendo como modifica? A gente usou aqui o verbo auxiliar mais o not, e o verbo trabalhar perdeu o S, ó. Ele fica da forma original porque está na forma negativa, tá bom? Já na forma interrogativa, para fazer a pergunta,
Nós vamos simplesmente pegar o auxiliar does e colocar antes do sujeito, ó. Tá? Does he work at night? Ele trabalha à noite. E aqui o verbo trabalhar também perde o S, porque nós estamos na interrogativa e não na afirmativa, tá bom? Aqui, ó, she studies a lot. Ela estuda muito. Estou afirmando que ela estuda muito. Se eu fosse dizer que ela não estuda muito, eu diria o seguinte, ó: she does not study a lot. Ela não estuda muito, tá bom? Só para vocês relembrarem aí. Como é na forma interrogativa aqui, ó, pergunta, então o verbo auxiliar vem para antes do sujeito, ó, tá? Does she study a lot? Ela estuda muito. E o verbo estudar vem para a forma original, ó, tá? Ah, professor, não estou entendendo por que aqui nessa primeira tem o IES. É porque aqui ele está obedecendo a regra na forma afirmativa. Lembrando, isso aqui é a forma afirmativa, ó, tá? Veja que o verbo termina com Y e antes do Y vem uma consoante. A regra diz que na forma afirmativa e na terceira pessoa do singular, no caso ela aqui, nós vamos tirar o Y e colocar o IES. Já nessa aqui não precisa, pode deixar da forma que está, ó, porque quem está fazendo aqui a transformação é o does, é o verbo auxiliar does, tá? Não precisa mudar o verbo principal. Continuando aqui, ó, you work at night. Você trabalha à noite. Para fazer a pergunta, eu vou colocar o do antes do sujeito, ó. É só colocar o do aqui antes do sujeito. Tá vendo que a frase continua igual, ó. Do you work at night? Você trabalha à noite? Para qualquer pergunta nesse formato que você for fazer, sempre usa o do, tá? Do you work at night? Você gosta de sorvete? Do you like ice cream? Você gosta de estudar? Do you like studying? E assim por diante, sempre o do, tá? Aqui, ó, they study a lot. Eles estudam muito. Para perguntar, aqui eu estou afirmando, ó, que eles estudam muito. Estou afirmando isso. Aqui eu vou perguntar, eles estudam muito? Do they study a lot? Então o do vem para antes do sujeito, tá bom? Sempre assim. E aqui só um esquemazinho para você saber quando usar o do e quando usar o does, tá? Aqui eu já de antemão já vou destacar aqui, ó, o does você vai usar apenas quando o sujeito da frase for terceira pessoa do singular, caso ele ou ela. Se o sujeito for ele ou ela. Mas às vezes no lugar de ele e ela pode vir o nome da pessoa, tá? Então no teste, por exemplo, se vier assim, ó, colocar aqui um espaço, Paulo gosta de estudar, pronto. Paulo gosta de estudar. Aqui vai ser uma pergunta, né? Eu estou perguntando. Eu vou ter que perguntar, Paulo gosta de estudar, tá? Se fosse na forma afirmativa já estava certa assim a frase, tá? Paulo like studying. Paulo gosta de estudar, mas eu quero ela na forma negativa, que é o conteúdo de hoje, né? Qual auxiliar que eu ia usar aqui antes de Paulo? É o do ou é o does? Tá? E a resposta é does. Por quê? Porque Paulo é ele. Tanto faz dizer Paulo como dizer ele, tá? Então dá no mesmo. São sinônimos. Então se na frase tiver o próprio pronome ele ou tiver o nome da pessoa, indiferente disso, não precisa se confundir. Se for só uma pessoa só, ele ou ela, um homem ou uma mulher, ou um objeto, ou um lugar, ou qualquer coisa, você sempre vai usar o does, tá? E para o restante das pessoas, você vai usar o do. Para eu, tá? Do I like English? Eu gosto de inglês. Do you like English? Você gosta de inglês? Do we like English? Nós gostamos de inglês. Do you like English? Vocês gostam de inglês? Do they like English? Eles gostam de inglês,
tá bom? Agora vamos praticar um pouquinho, tá? Let's practice. Com essas frases aqui a gente vai colocar juntos na forma interrogativa. Então a primeira frase diz: They speak Spanish. Eles falam espanhol. Agora eu tenho que transformar essa frase para a forma interrogativa. Uma pergunta: eles gostam de espanhol? Então como é que vai ficar? Qual é o auxiliar que eu vou usar aqui? É o do ou é o das antes do sujeito they? E a resposta é do. Do they speak Spanish? E a interrogação no final. Pronto, a pergunta já está feita. Aqui, ó. He washes the car. Ele lava o carro. Agora eu vou perguntar: ele lava o carro? Vou usar qual auxiliar? O does. Does he wash the car? Professor, mas está faltando o ES aqui, ó. Na frase tem o ES, o senhor não colocou aqui. Exatamente, porque esse acréscimo de ES só acontece na forma afirmativa, como essa aqui, ó. Estou afirmando: ele lava o carro. Mas quando eu estou perguntando: ele lava o carro, o verbo não precisa receber acréscimo de nada, tá? Nem S nem ES, como é o caso aqui, porque o verbo auxiliar já está aqui fazendo essa função, então não precisa, tá? Aqui, ó. The boys arrive late. Os garotos chegam tarde. Os garotos chegam tarde. Como é que eu vou perguntar assim? Os garotos chegam tarde. Qual é o verbo auxiliar que eu vou usar? É do ou das? Aqui, ó, os garotos. É uma pessoa ou mais de uma pessoa? Mais de uma pessoa, não é? Então não é singular, é plural. Tá? Não é ele nem é ela, são eles. Então o verbo auxiliar é do. Do the boys arrive late? Os garotos chegam tarde, tá bom? E aqui, ó, Mary writes the email. Maria escreve os e-mails. Qual o verbo auxiliar que eu uso aqui? O do ou o das? O das, porque eu estou falando de Maria. Maria é ela, terceira pessoa do singular. Lembra? Primeira pessoa do singular, eu, que é I. Segunda, você, que é you. Terceira, he e she, que é ele e ela, né? Maria é ela, é uma mulher, uma pessoa só. Então eu uso o das. Does Mary write the email? Que é a pergunta, né? Does Mary write the email? De novo aqui, ó, não precisa colocar o S aqui, porque aqui é uma pergunta. Só acrescentamos nas afirmativas, tá bom? Não esqueçam disso. Para terminar aqui, ó. Para terminar. I play football. Eu jogo futebol. Então o sujeito aqui é eu. Então qual é o verbo auxiliar que eu vou usar aqui? Does ou do? Quem disse do acertou. Do I play football? Eu jogo futebol. Aqui, Marcos drive fast. Marcos dirige rápido. O sujeito é Marcos, ele. Qual é o verbo auxiliar? Does. Terceira pessoa do singular, ó, Marcos. Does Marcos drive fast? Marcos dirige rápido. Aqui, ó, she call my father. She call my father. Ela liga para o meu pai. Então ela, ó, terceira pessoa do singular, verbo auxiliar does. Does she call my father? Ela liga para meu pai. They give the gifts. Eles dão os presentes. Ó, sujeito é eles. Então qual é o verbo auxiliar? Do. Do they give the gifts? Eles dão os presentes. He study with Mary. Ele estuda com Maria. Então ele é o sujeito, a terceira pessoa do singular. Qual é o verbo auxiliar? Does. Does he study with Mary? Tá bom? Então revejam esse conteúdo, tá? Copiem todo o conteúdo no caderno, todo, começando por aqui, ó, tá? Começando aqui, copiem isso no caderno,
abaixo da última parte do conteúdo que você copiou, que foi a forma negativa, tá? A forma afirmativa vocês já fizeram, a forma negativa já fizeram, e agora só falta a forma interrogativa, tá bom? Então vocês vão começar a copiar daqui e vai até o final onde eu expliquei agora, tá bom? Estudem bastante, assistam as outras videoaulas, os outros 2 vídeos onde eu explico a forma afirmativa e a negativa, e esse agora da interrogativa, porque o nosso conteúdo do segundo bimestre acabou hoje. Hoje foi a última parte do conteúdo. Agora não vai ter mais explicação de conteúdo, vai ter apenas atividade, tá? Onde eu vou ver quem está sabendo, quem aprendeu, quem estudou, de acordo com a nota. Tá bom? Então a próxima aula vai ter uma atividade para vocês exercitarem, e aí a partir da outra semana, daqui a 15 dias, a gente começa as nossas avaliações, tá? Os testes, e depois para finalizar a prova, tá bom? Então valeu, um abraço a todos e até a próxima.